E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Tavares e está começando mais um Papo de Especialista. O que são startups? Hoje, Rafaela Trisotto, gestora de inovação e tecnologia da Rede RS Startup, vem compartilhar com a gente seus conhecimentos sobre esse ecossistema e o futuro de projetos voltados à inovação. Então, pessoal, eu vou começar falando sobre o conceito, a definição do que é uma startup. Ainda gera bastante dúvidas, muitas vezes a gente não sabe diferenciar tão bem uma startup de uma empresa consolidada ou de outras formas de organização, mas vou trazer aqui os principais tópicos do que é e como defender o que é uma startup. Então, a gente está usando na rede RS Startup uma elaboração que foi feita em um relatório divulgado pelo RS Tech em 2023. E essa definição vai dizer que uma startup ela tem até 10 anos de abertura. Então, a gente está trazendo aqui uma definição que vem também do Marco Legal das Startups. Então, uma delimitação temporal de abertura desses tipos de negócios tão inovadores. Um outro ponto que é importante é que a startup faça uma inserção, uma inovação para o mercado de atuação. Então, ela pode inovar em diferentes frentes, que vão desde a inovação diretamente no principal produto ou serviço. A inovação ela pode acontecer também nas formas de comercializar essa solução. Pode acontecer também na forma de gerir o negócio, então inovar na administração dessa startup, e pode acontecer no processo operacional. Então, pode acontecer também nessa operacionalização do negócio. Então, nós temos essas diferentes frentes de inovação que podem acontecer. Pode ser uma inovação disruptiva, pode ser uma inovação incremental, mas ela vem para o mercado de atuação dessa startup. Ela também vai ter outra definição que é muito importante. Uma startup, ela tem que ter um modelo de negócios repetível e escalável. O que isso significa? Que essa startup ela pode ser iniciar suas operações em diferentes regiões e ela pode alcançar uma operação grande, então ela pode aumentar, expandir a sua produção sem ter custos de produção muito grandes, então ela tem que ser repetível e escalável. Esses dados vêm desse relatório que eu trouxe para vocês. Outra coisa importante no universo das startups é fazer mapeamentos e entender quais são os principais tópicos dessas startups. Então, na rede RS, a gente está fazendo um relatório para falar um pouco de como está o universo das startups dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, agora eu vou falar sobre os indicadores que são relacionados com o universo das startups. Mas primeiro, por que é tão importante mapear startups? Por que tem indicadores? Bom, isso é fundamental para que a gente consiga gerar políticas públicas em relação ao universo das startups, principalmente falando da Rede RS Startup, que é um projeto do governo do estado do Rio Grande do Sul, mas também a gente acaba usando esse mapeamento para os diversos atores do ecossistema. Então, quando os investidores querem conhecer startups, querem saber em quais estágios de maturidade, quais que são os seus segmentos de mercado, eles podem utilizar o mapeamento realizado pela Rede RS Startup para conhecer essas startups. Também empresas que queiram lançar desafios, contratar startups para resolver soluções internas dessas empresas também podem acompanhar esse mapeamento. A gente tem aí uma gama de atores utilizando esse mapeamento que é muito importante para o nosso estado. E os indicadores que fazem parte desse mapeamento são estágio de maturidade. O que isso significa? Uma startup ela está em fase de amadurecimento até se tornar uma empresa consolidada. E para isso, ela vai galgando diferentes estágios, fases, até chegar a essa maturidade. Então, nós temos os estágios de ideação e validação, quando uma startup ainda não começou a comercializar. Nós também temos os estágios de crescimento e escala, que é quando a startup já começou a comercializar, ela já tem um CNPJ, mas ela precisa expandir ainda sua cartela de clientes. Ela também está visando uma expansão em outros mercados. Então, a gente tem esses 4 estágios. Quando elas ainda estão nas fases de validação do seu produto, validação do seu negócio,
e tem uma ideia original nessas duas primeiras fases e depois seguindo para as últimas duas fases, que são quando elas já têm o CNPJ e já estão aí comercializando sua principal solução através de um produto ou serviço. Quando a gente fala em segmento de mercado, que é um outro indicador muito importante, a gente está falando da parcela de mercado que essas startups abraçam. E quando a gente fala em vertical tecnológica, é onde que está sendo empregado a principal tecnologia de uma startup. A gente também considera que uma startup ela é geralmente de base tecnológica. Isso significa que ela vai fazer um emprego de conhecimento em alguma área de mercado, por isso nós temos as techs, como AgTechs, FinTechs, HealthTechs, que são aí o emprego das tecnologias. Nós temos público-alvo, que é para quem que essas startups comercializam, outro indicador importante. Temos também um indicador de modelo de negócio, que é como que essa startup comercializa. Através de uma assinatura, através de uma transição direta com o cliente final, enfim, diversas formas que ela pode comercializar e que para a gente também é muito importante ter esse indicador e saber como que ela faz a sua comercialização. Por último, indicador que a gente utiliza nesse mapeamento é o de região. Então, para nós aqui no Rio Grande do Sul, é importante saber e comparar como que está o desenvolvimento desses negócios tão inovadores nas 8 regiões do estado. Então, nós temos 8 regiões e fazemos essa análise também regional. Uma grande entrega que nós, no Nodo de Dados e Métricas, vamos realizar aí para o estado e para o Brasil inteiro, é um relatório que faz a comparação de como que está o cenário atual de startups em relação às vocações das 8 regiões e trazendo aí as tendências em relação à inovação e às startups também relacionados às 8 regiões do estado. Para que todos os atores do ecossistema, investidores, empresas, pesquisadores, poder público e também a sociedade civil que tem interesse nesse assunto possa conhecer mais e entender quais são as tendências para o nosso futuro de inovação. Afinal de contas, as startups são as nossas empresas do futuro. Gostou desse conteúdo? Então siga o Marte nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação.